promover o banditismo faz parte da estratégia revolucionária desde a Revolução Francesa, meu saco! E o pessoal conservador ainda pensa, não, isso são erros que o governo cometeu. Falo, não, não é erro, é um acerto. É erro do ponto de vista da administração normal do país, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária é uma coisa acertadíssima e que funciona. É necessário você corroer o senso de lei e ordem, você corroer o senso do certo e do errado, corroer o senso da hierarquia de valores, corroer o senso das proporções e imbecilizar todo mundo. Isso é absolutamente necessário num processo revolucionário. É jogar lama na água para que ninguém veja nada, porra. Né? Então, olha, eu não vou ler o meu artigo, mas vou só comentar. É sobre o sumiço da literatura brasileira. O Brasil é há 30 anos um país sem literatura superior. Há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler. É o único país do mundo que não tem literatura superior. Ó, o que é a literatura? A literatura é o condensado imaginário da experiência de vida no país. Aristóteles já dizia que nada chega à inteligência se não passar primeiro pela imaginação simbólica. Quem cria o simbolismo que condensa a experiência de viver no país é a literatura. Se não tem literatura, não tem imagem do país. Não tem o condensado simbólico. O resultado, aquilo que não é imaginável, não é pensável e não é compreensível. Então, com o sumiço da literatura, né, a conversa brasileira, a fala brasileira, foi substituída por aquilo que se chamava, antigamente os historiadores, como chamavam, a língua de pau, que é só feita, vamos dizer, de chavões, né, e de termos incumbidos de explicar tudo, como desigualdade social, diversidade, de fundamentalismo, direitos, extremismo. É umas 30 palavras que explicam tudo. E isto é o que se chama pensamento no Brasil de hoje. Né? Agora, se você não tem ver, quando você lê os livros da literatura brasileira antigamente, Machado de Assis, Jorge Amado, Lima Barreto, Graciliano Ramos, né, Herberto Salles, Aníbal Machado, Raul Pompeia, aquela literatura maravilhosa que tem no Brasil, você via a vida brasileira nos seus detalhes. Então a experiência de ser brasileiro estava ali retratada. E as pessoas sabiam o que era viver no Brasil. Agora, há 30 anos não tem mais essa imagem. Só sobrou o estereótipo e chavão. Se não tem imagem, nada mais é pensável e estamos em plena confusão. É assim que as pessoas perdem o senso do certo e do errado, o senso dos valores, o senso das proporções. E esta confusão é premeditada, porra. Então, na medida em que essa esquerda implantou essa língua de pau politicamente correta em tudo quanto é lugar, inibiu a imaginação. Cria aquilo que eu chamo a estase imaginativa. Estase é quando uma coisa paralisa, entendeu? Como, por exemplo, quando você paralisa a circulação, ó, aperta o dedo do cara e o sangue não circula mais ali. Então o sangue não circula mais na imaginação brasileira, tá certo? E as transformações imensas que o Brasil passou nos últimos 30 anos se tornam invisíveis. As pessoas não são capazes de captar aquilo imaginariamente e muito menos de pensar. Então é como no filme Excalibur, que tem o dragão, né? E o dragão se transforma, mas a transformação do dragão se dá nas trevas. Primeiro baixa a treva e daí o dragão vira outra coisa. Né? E ninguém viu o que se passou. Então o processo revolucionário é assim, jogar lama na água para que o dragão se transforme em outra coisa e ninguém perceba e ninguém possa controlar o processo, a não ser quem está sabendo do truque, que é meia dúzia de intelectuais no topo, porque nem sequer a militância entende isso direito. Então é isso que aconteceu, porra. Então, pausa para os comerciais. Leiam o meu artigo Longa Noite quando sair no Diário do Comércio. Ainda tem 5 minutos? Bom, então eu vou ler um pedaço aqui. Se há uma coisa que quanto mais você perde, menos sente falta dela, é a inteligência. Uso a palavra não no sentido de habilidadezinhas mensuráveis, mas no de percepção da realidade. Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente, a perda vem por isso acompanhada de um sentimento de plenitude, de segurança, quase que de infalibilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades, e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela da inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor à força avassaladora
dos chavões que, num estalar de dedos, respondem a todas as perguntas, dirimem todas as dúvidas e instalam com soberana tranquilidade o império do consenso final. Refiro-me especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crença religiosa e similares. O leitor pode, se quiser, completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada grande imprensa. Na mais ousada das hipóteses, não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição, não expliquem nos seus mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar? Em torno deles gira a mente brasileira hoje em dia, incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocabulário pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que, ao mesmo tempo, fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que eu vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos entende que não entende. Ao invés da economia, onde vigora o princípio da escassez, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão de que sobra. A estupidez completa, se tão sublime ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, ninguém dê pela falta de uma coisa outrora tão abundante, tão rica nestas plagas, que era, como se chamava mesmo? Literatura. Digo que essa entidade sumiu porque, creiam, não cesso de procurá-la. Vasculho catálogos de editoras, reviro a internet em busca de sites literários, leio dezenas de obras de ficção e poesia que seus autores têm o sadismo de me enviar, e no fim das contas encontrei o quê? Nada. Tudo é monstruosamente bobo, vazio, presunçoso e escrito em língua de orangotangos. No máximo, aponta aqui e ali algum talento anêmico que, para vingar, precisaria ainda de muita leitura, experiência da vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo, nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura que não cessam de aparecer, com alguém que se dê conta do descalabro, do supremo escândalo intelectual, que é um país de quase 200 milhões de habitantes, com uma universidade em cada esquina, sem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz um ai. Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem, e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal de saúde cultural do país são eles próprios. Pois não houve até um ministro da Cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos seus momentos mais brilhantes, mais criativos, media, de certo, pelo número de shows de funk. Estão vendo como no reino da inteligência a escassez é a abundância? Mas o pior não é a penúria... Quantos minutos temos? Eita! Mas o pior não é a penúria... Bom, eu não vou ler o resto não dá tempo. Então aqui está, na segunda parte eu faço uma especulação quanto às causas do estado de coisa, que ainda devo continuar artigos futuros, mas aqui está descrito o estado de coisa. Isto nunca aconteceu no mundo. Hein? Você vai na Zâmbia, na Serra Leoa, na Tailândia, no Raigoparta, no Paraguai, tem alta literatura, por mais miserável que seja o país. Eu morei na Romênia, um país onde eu vi miséria verdadeira. Eu vi, não é 2 ou 3, eu vi hordas de meninos de rua pedindo esmola, vi leproso na rua, tá entendendo? É um país onde um jornalista ganhava $100 por mês e um ministro de Estado ganhava 1.000. É um país onde o McDonald's era considerado luxo. O romeno economizava 3 meses para levar os filhos para comer um hambúrguer no McDonald's. E ali tinha alta literatura, tinha alta inteligência, tinha alta cultura. O que aconteceu no Brasil? Não é pobreza. É o império da língua de pau, que inibe a imaginação, inibe a inteligência, provoca a estase imaginativa e estupidifica todo mundo. Então,
Até a semana que vem. Muito obrigado. Outra coisa, veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. É? O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão todos chorando, né? Os amigos dele estão todos chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-FARC, tá certo? O mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil é o Paulo Coelho. Se ele é o Paulo Coelho inteiro, o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada. E isso é o que o escritor típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave.